Paz seja convosco. Eu espero que a minha voz me ajude hoje. Eu já não estava mais acostumado com esse contraste ar-condicionado e esse calor terrível aqui da Flórida. Só vou pedir a gentileza ao sonoplasta para deixar o meu microfone um pouquinho mais volume. Aí eu economizo um pouco a voz. Irmãos, prazer enorme estar com vocês hoje de manhã aqui. Nós estivemos na sexta-feira no nosso encontro da família e eu fiquei muito feliz com o que Deus fez aqui. Porque depois do culto eu pude conversar com alguns irmãos que foram impactados com a palavra e abençoados, e o que deixa um pregador grato, satisfeito, é quando a palavra faz efeito na vida de pessoas. Quando alguém chega e diz: olha, eu estava precisando ouvir isso, eu vou sair daqui hoje com uma nova atitude, com uma nova postura. E eu ouvi isso na sexta-feira de vários irmãos e fiquei muito feliz. Mandar um abraço também ao pastor Maurício, que eu não sei se vocês sabem, ele fica fora, mas ouvindo tudo. Ele está vindo no carro e está nos ouvindo aí, eu tenho certeza. Deus abençoe, pastor. E que Deus possa nos abençoar aqui também de uma forma especial. Vamos abrir as nossas Bíblias. Para quem nunca tinha me visto por aqui ainda, hoje eu sou pastor lá na cidade de Curitiba, da primeira igreja do Nazareno. E eu vim aqui uma semana, foi uma coisinha rápida, para resolver um problema. Vim na terça-feira e já na próxima terça estou retornando. Vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo de número 15, verso 21. Se a minha voz der aquela falhada igual um galo garnizé, não vale rir, hein? Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo 15, verso 21. Já está no telão, vamos lá. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali. Chegando do campo, eles o forçaram a carregar a cruz. Pode sentar. Há alguns anos atrás eu fui pregar o evangelho em Angola, na África. Eu fiquei 15 dias naquele país e depois eu levei para Curitiba um grupo de 16 pastores para fazer um treinamento com eles. E quando eu fui para a África, eu reuni a minha igreja e eu disse a eles o seguinte: pessoal, eu vou chegar na África e com certeza eu vou me deparar com algumas necessidades. Eu não sei quais são. Então eu queria, junto com vocês aqui, levantar uma oferta, que cada irmão aqui contribuísse com alguma coisa, que vocês me confiassem esse dinheiro. Eu vou levar para a África. E como eu disse, eu não sei qual necessidade eu vou me deparar, mas eu quero ter algum recurso para ajudar pelo menos uma pessoa, para ajudar alguém, quem sabe para investir numa obra missionária. E a nossa igreja naquele tempo estava em expansão, nós também tínhamos muitas necessidades na própria igreja. E um irmão me questionou e disse: pastor, por que levar dinheiro para um outro país se nós temos necessidades aqui na nossa igreja e ninguém nos ajuda? Então, irmãos, eu tenho certeza que ao tratar sobre esse tema, missões, evangelismo, sobre o envolvimento pessoal de membros das igrejas com um projeto financeiro, a questão que se levanta na mente de muitas pessoas é: por que eu devo me envolver? Por que eu tenho que ofertar? Por que eu tenho que devolver o meu dízimo? O que eu tenho a ver com igrejas que estão na África, que estão em outros países? O que eu tenho a ver com pessoas que eu nem conheço? O que eu tenho a ver com projetos que o pastor Maurício inventa aqui e eu tenho que bancar?
Porque por que que eu sou constantemente desafiado a contribuir financeiramente aqui na igreja? Por que que eu tenho que me envolver com o Natal das crianças pobres, muitas vezes trazendo brinquedo, roupas, alimento para a igreja, se eu, dentro da minha própria família, tenho algumas necessidades? Por que trazer alimento no culto de Santa Ceia, se muitas vezes eu estou com uma dificuldade e ninguém me ajuda? O texto que eu li para vocês hoje de manhã, nós encontramos um homem que raramente é mencionado nos púlpitos das nossas igrejas. Simão, pai de Alexandre e de Rufo, proveniente de Cirene, norte da África. Pouco ou quase nada sabemos a respeito desse homem. Contudo, se nós considerarmos a história da época, alguns detalhes mencionados no texto, nós podemos ter a noção de quem ele era. E talvez, ele fosse um prosélito. Ou talvez ele fosse um judeu africano, porque o seu nome, Simão, era judeu. E ele certamente viajou uma longa distância entre Cirene até a Palestina a pé, com o intuito de passar a Páscoa em Jerusalém e ali oferecer sacrifícios a Deus no templo que fora construído por Herodes. Nós sabemos mais uma coisa desse Simão, é que ele estava trabalhando. Acontece que para financiarem as despesas de viagem e de estadia, era comum ao judeu que peregrinava a Jerusalém arrumar um emprego temporário quando ele chegava em Israel. E Simão estava trabalhando arduamente no campo. Por volta da 1h da tarde, quando ele voltava para Jerusalém, ele encontra uma multidão que estava nas ruas se comprimindo nas calçadas, deixando um pequeno corredor no meio para passagem de pessoas. Simão tenta passar no meio da multidão, se acotovelando, se espremendo no meio do povo, porque ele queria saber o que estava acontecendo, de onde vinha aquele alvoroço. Finalmente ele consegue avançar e ele observa uma procissão que passa. Soldados romanos estão perfilados, marchando, carregando lanças, escudos, capacetes com a insígnia do Império Romano. As capas dos soldados são vermelhas, as couraças que cobrem o peito têm o contorno do músculo, dando aos soldados romanos um aspecto terrível de guerreiros valentes. Quando termina a procissão dos soldados, começa uma procissão macabra, sinistra. 3 homens estão carregando mastros de cruz. Do pescoço de cada um deles pende uma plaqueta indicando o crime que eles haviam cometido. A placa dos 2 primeiros indicavam que eles estavam sendo condenados pelo crime de subversão e de morte. Quanto ao terceiro homem, a sua placa trazia a seguinte inscrição: este é o rei dos judeus. Quando Simão Cirineu, intrigado com aquelas palavras, vê o rosto daquele homem que traz fincada na sua cabeça uma perversa coroa de espinhos, ele sente o seu coração bater mais forte. Naquele instante, um dos soldados, sem aviso, arrasta Simão Cirineu do lugar onde ele está para o meio da procissão e ordena que ele carregue o mastro da cruz do terceiro homem até o alto do monte que em hebraico se chama Gólgota e que ficou conhecido como o Monte Calvário. Ao ser arrastado pelo guarda, é muito possível que tenha subido ao coração e à mente de Simão o seguinte questionamento: por que eu? Tem tanta gente aqui à beira da calçada, porque justamente eu fui escolhido. O que eu tenho a ver com esse criminoso envergado pelo peso da cruz que carrega? O que eu tenho a ver com ele? Eu passei o dia inteiro trabalhando no campo, eu estou cansado, as minhas mãos estão calejadas, o meu corpo está suado, eu estou mal cheiroso. Por que eu tenho que me envolver? Por que eu? As razões pelas quais Simão foi escolhido naquele dia podem trazer luz para eu e você também respondermos ao nosso coração por que é que nós devemos nos envolver com a obra de Deus. O que eu tenho a ver com pessoas que não me conhecem,
que eu não conheço? Por que investir em missões? Por que mandar dinheiro para um outro país para beneficiar gente que nem sabe que eu existo? Por que eu tenho que bancar um projeto que não é meu? Se eu tenho tantas dificuldades e tantas necessidades na minha vida, vamos esquecer esse negócio de missões. Nós estamos construindo uma igreja aqui do lado, vamos sofisticar essa igreja. Irmãos, a vida de Simão Cirineu nos lembra algumas razões pelas quais nós devemos nos envolver com a obra de Deus. Primeiro lugar, na vida pode acontecer coincidências e acasos, mas quando se trata de chamado e de vocação, não existe acaso, existe propósito. Na obra de Deus não existe acidentes. Simão não foi escolhido por acaso. Ele foi escolhido porque havia um propósito de Deus naquilo. Simão não ia simplesmente ajudar um homem a carregar a cruz. Ele estava fazendo parte de uma engrenagem, de um plano maravilhoso cuja dimensão ele nem sequer podia imaginar. Simão tornava-se ali uma peça importante na obra da salvação da humanidade. Meus irmãos, nós não nos envolvemos com a obra de Deus por acaso. Você não veio para a América por acaso. Você não está aqui hoje por acaso. Deus tem nos escolhido para fazermos parte de uma engrenagem maravilhosa para cumprir os propósitos da redenção da humanidade. Quando eu comecei a minha primeira igreja em Curitiba, nós começamos a igreja do zero com um grupo de 6 irmãos. E eu reuni aqueles irmãos e eu disse o seguinte: pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer é assumir um compromisso missionário. Nós já vamos começar a contribuir, nós, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, mas eu quero assumir um compromisso. Porque eu sei que se a gente investir, Deus vai nos abençoar. Outro detalhe, irmãos, vocês estão aqui numa igreja em expansão. E vocês podem escolher. Vocês podem chegar diante de Deus e dizer: Senhor, nós queremos ser uma igreja que recebe recursos de outras igrejas, ajuda. Ou vocês podem se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, nós queremos ser uma igreja que vai investir no reino. Que vamos investir em outras igrejas, que vamos ajudar pastores e missionários. E aí a figura muda, porque o recurso vai entrar. E para o recurso entrar na igreja vai ter que passar pelas suas mãos. Você está entendendo? E eu disse: nós queremos ser uma igreja que vai dar. Então vamos assumir um compromisso agora. Porque tem gente que diz assim: o dia que Deus me abençoar, eu vou começar a ajudar. Você não vai ajudar nunca, meu irmão. Porque a Bíblia diz assim: sede fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei. Você está aqui hoje, as coisas ainda não aconteceram para você. Começa a investir agora, no pouquinho, para você experimentar o muito de Deus. Amém? E aí eu tinha um pastor amigo meu, o pastor Marcos Kosser. Ele era pastor de uma grande igreja em Curitiba, mas ele recebeu o chamado para pregar na Europa. E ele largou aquela igreja e foi para a Itália, começar uma obra do zero. Tem gente que diz, o pessoal brinca muito no Brasil: fazer obra nos Estados Unidos, na Europa, até eu quero. Eles não sabem a dificuldade que é pregar o evangelho nesses países. Irmãos, ninguém quer saber de Deus. As igrejas na Europa estão fechadas, viraram bares, viraram cinemas. Os poucos pastores que estão lá ainda são velhinhos, os filhos dos pastores não querem saber de igreja. O povo é materialista, ninguém quer saber de Deus, é uma luta. Pastor Marcos foi para lá. E durante 5 anos nós mandamos um salário mínimo para ele. Depois, eu tinha um pastor na minha igreja, o pastor Raul. Esse pastor, ele pegou a cidadania italiana. Ele foi embora para a Itália. Depois de alguns anos, ele me ligou e falou assim: pastor Luiz, a primeira pessoa que eu quero trazer na minha casa aqui é o senhor. Não quero receber ninguém na minha casa aqui na Itália antes do senhor vier para cá. Então eu quero que você venha. Falei: já que você insiste, meu irmão, vamos lá, região do Vêneto, lá fui eu. E aí ele me levou para conhecer uma igreja. Eu fui conhecer a igreja. Quando eu cheguei lá, aquela igreja estava cheia de irmãos. Irmãos que conheceram o evangelho. Irmãos que foram batizados. E alguns italianos também tiveram uma experiência com Cristo. E eu fui descobrir que era a igreja onde o Marcos Kosser tinha passado e fundado, com a ajuda do recurso que nós mandamos do Brasil. Ele não estava mais ali, ele já estava em outro estado, abrindo outra igreja.
O que eu estou querendo dizer? É que assim como Simão Cirineu não foi chamado por acidente, assim também o pastor Marcos não foi enviado à Itália por acaso, mas fazia parte de um projeto maravilhoso de Deus. Era necessário que eu abrisse lá a igreja do Jardim Virgínia, que pessoas fossem para lá, que nós conhecêssemos o pastor, que a gente estivesse contribuindo para ele estar na Itália. Por acaso? Não, não, mas para fazer parte de um projeto de Deus de responder à sede de pessoas em busca do seu Criador. Irmãos, a vida é repleta de acasos e de coincidências, mas nós temos o desafio de discernir em cada uma dessas situações a atuação de Deus e encará-las como oportunidade. Certa manhã, depois de uma noite inteira de tentativa frustrada de pescaria, os apóstolos passaram a noite toda no mar da Galileia sem pegar nenhum peixe. Jesus disse para Pedro e para os seus companheiros: lancem a rede para a pesca de novo. E eles, sob a palavra de Jesus, foram lá e lançaram. E a rede veio cheia de peixes. Pedro se prostrou aos pés de Jesus, reconhecendo que aquilo não era simples acaso, mas aquilo era obra de Deus. Ao ouvir de Jesus que ele seria pescador de homens, ele entendeu também que não era por acaso, mas era desígnio. É por isso que todo o acaso na vida de Pedro, daquele dia em diante, ele via como um sinal de Deus. Um dia o galo cantou e ele na hora soube, é Deus. Outro dia ele estava acorrentado num calabouço, e de repente as cadeias caíram, as portas se abriram e ele concluiu, é Deus. Não é acaso, não é coincidência, é Deus nesse negócio. Outros homens aprenderam esse mesmo segredo. Um dia Paulo e Silas foram severamente surrados e lançados na prisão, mas ao invés deles se lamuriarem sobre aquele acidente, eles enxergaram naquela situação uma oportunidade ímpar de louvar a Deus e de pregar a palavra. Outro dia Paulo teve um sonho onde ele viu um homem da Macedônia pedindo ajuda. Ele não achou que se tratava de um pesadelo, porque ele estava com a barriga cheia de pizza ou feijoada, mas ele discerniu naquele sonho um propósito de Deus de enviá-lo para aquele lugar. Meus irmãos, Simão Cirineu não foi escolhido por acidente. A sua vocação não está à mercê do acaso, mas é dirigida pelo propósito eterno de um Deus sábio, de um Deus amoroso. Em segundo lugar, o chamado para carregar a cruz é hora extra. Simão Cirineu tinha trabalhado desde a madrugada até cerca de 1h da tarde para suprir as suas necessidades. Mas o chamado para carregar a cruz veio depois. Meu irmão, 90% da força cristã hoje está sendo gasta somente para pagar contas. Nós vivemos hoje numa sociedade capitalista e consumista, onde as pessoas trabalham cada vez mais e encontram-se cada vez menos satisfeitas. A demanda do mercado de trabalho tem afastado pais e mães das suas famílias. E resta às pessoas cada vez menos tempo para as suas famílias, para si mesmas e para Deus. Nós gastamos quase a totalidade da nossa energia, do nosso potencial, somente para pagar contas. As pessoas hoje estão geralmente cansadas, esgotadas. E aí, quando ouvem o Senhor pedir para que carreguem a cruz, elas não encontram tempo, elas não encontram forças para fazê-lo. Senhor, escolhe outro. Eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro porque eu sustento a minha vaidade, para sustentar a minha vaidade vai muito dinheiro. Eu não tenho tempo, eu me sinto exausto porque eu estou trabalhando demais, eu estou muito cansado. Mas é interessante que as pessoas hoje só estão cansadas para a igreja. As pessoas só estão cansadas para Deus. Porque essas mesmas pessoas que estão cansadas e não têm tempo para ir para a igreja, basta aparecer um convite para ir para a praia. Para ir para uma festa, o cara larga tudo e vai lá. Irmãos, a gente tem que parar com essa mania. Parece que tudo que a gente faz para Deus é pesado. Faz um evento na igreja é caro. Uma reunião na igreja é caro. Todo investimento que a gente faz na igreja é caro. Simão Cirineu foi chamado para carregar a cruz depois do expediente. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Simão, até o meio-dia você trabalhou para você, mas agora eu quero que você trabalhe para o meu filho. A cruz que você carregou até o meio-dia foi a sua.
Agora eu quero saber se você está disposto a carregar a cruz de uma outra pessoa. Meus irmãos, olhem aqui para mim, prestem atenção no que eu vou lhes dizer. Enquanto nós estivermos vivendo somente para pagar contas, a nossa vida será comum, medíocre, e esse não é o propósito de Deus para você. Deus quer que você seja uma pessoa de ideais, de sonhos, de propósitos. Deus não trouxe você aqui para a América só para você mudar de vida e ter uma vidinha melhor, não foi para isso. Deus te trouxe aqui para fazer a diferença. Você precisa se colocar diante de Deus e entender: Senhor, por que eu vim parar nesse país? Eu não vim aqui por acaso. A tua palavra diz que o passo do justo é guiado por Deus. A tua palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu preciso entender por que o Senhor me trouxe aqui, por que o Senhor me plantou aqui nessa igreja. Irmãos, você foi chamado para ser uma pessoa que abraça uma causa, que tem uma causa pela qual lutar, que tem uma verdade a defender. É claro que nós precisamos trabalhar, aqui principalmente, trabalhar muito para suprir as necessidades, mas também nós precisamos reservar tempo e energia para fazer a nossa vida valer a pena. E é só quando nós abraçamos a causa de Cristo que a vida realmente começa a valer a pena. Simão precisava trabalhar no campo para pagar suas contas, mas ainda assim, ele participou do projeto de Deus com tal intensidade que o seu nome é mencionado em 3 dos 4 evangelhos. Irmãos, que o Senhor nos guarde de entrar de tal forma na engrenagem do consumismo que não nos sobre tempo e energia para participar do seu projeto. Que ao buscar um homem e uma mulher para realizar a sua obra, Deus possa contar com você, mesmo que seja depois do expediente. Em terceiro lugar, nós não somos responsáveis apenas por nós mesmos, mas nós somos responsáveis pela geração que nos sucederá. O texto das Sagradas Escrituras diz que esse Simão, ele era pai de Alexandre e de Rufo. E há uma inferência que esses irmãos se tornaram pessoas importantes na igreja primitiva. A Bíblia Sagrada identifica Simão como sendo pai de Alexandre e de Rufo. Muito provavelmente porque eles eram conhecidos no mundo cristão primitivo. Agora tenta imaginar comigo essa cena. Simão voltando para Cirene e contando para Alexandre e Rufo o que acontecera com ele. Ele chega, senta com os filhos. Eu tive uma experiência maravilhosa em Jerusalém. Trabalhei até 1h da tarde, eu estava voltando para a cidade. Quando cheguei lá, tinha uma procissão enorme, muita gente na rua. E eu fiquei curioso, o que está acontecendo? Fui entrando no meio da multidão, vi os soldados perfilados, marchando. De repente, eu vi 3 homens. Um deles tinha uma coroa de espinhos na cabeça, a cabeça estava sangrando. Ele estava carregando uma cruz pesada. E aí, eu ali observando aquilo, um soldado simplesmente me arrasta. E me faz carregar a cruz daquele homem. E eu carreguei a cruz até o Monte Calvário, onde ele foi crucificado e morto. E eu saí dali, eu não tinha a menor ideia de quem era aquele homem. Eu comecei a perguntar às pessoas quem era ele. E aí me contaram que há muito tempo eles tentavam prendê-lo. Um dia mandaram os soldados para prendê-lo. E quando os soldados chegaram lá, ele estava pregando um sermão. E naquele sermão ele dizia assim, ó: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Os soldados foram impactados por aquelas palavras e não puderam prendê-lo. Voltaram para os magistrados perguntaram cadê ele. Falaram, nós não pudemos prendê-lo porque homem nenhum falou como aquele homem. As palavras impactaram o nosso coração. Diz que um dia ele estava entrando num vilarejozinho ali em Naim, e uma viúva estava enterrando seu único filho, e ele chegou para aquela mulher e disse, mulher, não chores mais, e olhou para o filho dela e disse, levanta-te, e ele ressuscitou. Outra vez os religiosos pegaram uma mulher que fora apanhada em flagrante adultério, e estavam querendo apedrejá-la, e ele chegou
Disse para aquele pessoal: quem de vocês aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra? E não ficou ninguém ali naquela roda, só ele e a mulher. E ele olhou para aquela mulher e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condena, então eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Foi a cruz desse Jesus que eu carreguei. Irmão, Simão deve ter falado com tanto amor, com tanto entusiasmo, que contagiou os filhos. Não é difícil entender porque os filhos de Simão desejaram também colocar as suas vidas a serviço de Jesus e se destacaram no meio dos cristãos daquela época. Porque quando nós nos envolvemos com a obra de Deus, nós causamos um impacto na vida dos nossos filhos, na geração que nos sucede, nas pessoas que nos observam. O pastor Maurício esteve há um tempo atrás no Brasil e ele esteve num domingo de manhã pregando lá na minha igreja. E aquela semana foi uma semana onde eu estava muito preocupado, porque eu tinha encontrado um pastor amigo meu de São Paulo. Ele veio para Curitiba para celebrar um casamento, estava com os filhos, e eu sentado ali na mesa, comecei a brincar com as crianças sobre igreja, e a filha dele olhou para mim e disse: eu não quero nem saber de igreja. Eu comecei a conversar com aquela menina, idade da minha filha. Falei: mas por que você não quer mais saber de igreja? Eu detesto igreja. E aquilo me chocou, porque não era um problema daquele pastor. Muitos filhos de pastores hoje não querem saber de igreja. E talvez alguns filhos de vocês que estão aqui também não querem saber de igreja. E eu fiquei muito preocupado. E o pastor Maurício, ele pregou naquela manhã. E ele disse assim, uma frase que eu marquei. Ele disse: nós estamos preocupados hoje. Que igreja nós vamos deixar para os nossos filhos? E a gente tem que mudar a pergunta. Que filhos nós vamos deixar para as nossas igrejas? E aí eu fiquei aquela semana toda remoendo isso, preocupado. Falei: a gente tem que saber por que essa geração está rejeitando a igreja. Por quê? E aí eu pensei assim, eu falei: gente, a gente comete um erro muito grande. Hoje a gente vem para a igreja, a gente é impactado, pastor. E a gente muitas vezes compartilha as nossas experiências com todo mundo, menos com os filhos. A gente chega pro vizinho: olha, ontem estive na igreja, rapaz, preciso de ver. E a gente não compartilha com os filhos em casa, porque aí nós voltamos naquele assunto de sexta-feira. Sabe, a gente muitas vezes tem intimidade com todo mundo, só não tem intimidade com os da nossa família. Sentar em torno da mesa e dizer: filho, hoje eu estive na igreja, olha o que Deus fez. E começar a mostrar para os nossos filhos os detalhes do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Fazer os nossos filhos se apaixonar por Deus, se apaixonar pela obra de Deus. A gente não faz isso. Simão deve ter falado com tanto entusiasmo que contagiou os filhos. Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você tem intimidade com Deus, você impacta a vida dos seus familiares. Quando você tem intimidade com Deus, você impacta a vida das pessoas que trabalham com você. A melhor coisa que aconteceu para mim aqui na América, melhor coisa, foi o envolvimento ministerial da minha filha, Maria Eduarda. Dudinha nasceu dentro da igreja, corria pelos corredores da igreja, mas ela foi ter a experiência dela com Cristo aqui nos Estados Unidos. Hoje ela é completamente envolvida com a igreja. Inclusive trabalha em tempo integral ali na Lagoinha Orlando Church. Foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Porque acho que não existe nada pior para um pai cristão ver o seu filho negando a fé. Quando eu conversei com aquela menina, filha do pastor, eu fiz algumas perguntas para ela que ela não teve resposta. Porque assim, a garotada hoje vai para a faculdade e a maioria dos professores que estão lá, presta atenção no que eu vou te dizer. Você chega lá, o cara começa a esculhambar a igreja, esculhambar pastor. E o jovenzinho que se acha pensador, ele deixa de acreditar no homem, no pai, na mãe, que são íntegros, que são honestos, para acreditar num cara que tem que esculhambar a Bíblia e a igreja, porque a Bíblia e a igreja denunciam o estilo de vida dele. É por isso que eles acabam com a Bíblia. Entendeu? Porque denuncia o estilo promíscuo de vida sem compromisso que eles vivem. E aí o jovenzinho volta para casa cheio de ideologia.
mas eles não respondem as perguntas que a gente tem. Perguntei para essa menina assim, por que você rejeitou a igreja? Não sabe. Falei, você está dizendo que o seu pai é mentiroso? Por quê? Porque a mensagem que ele prega para os outros não serve para você? Seu pai é um homem desonesto? Segundo, quanto tempo você se beneficiou da igreja? Porque você quer ser autônomo, então não se beneficie da igreja. Essa menina teve a oportunidade de fazer um intercâmbio aqui nos Estados Unidos. Quem pagou? Igreja. Então, quer dizer, é a mesma coisa que um traficante chegar para mim e dizer assim, pastor, eu vou ajudar a tua igreja aqui com uma quantia mensal, mas eu não acredito na ideologia do traficante, mas vou pegar o dinheiro dele. Isso é imoral. Então, irmãos, eu acho que o grande culpado dos nossos filhos se afastarem da igreja somos nós. Porque essa espiritualidade que a gente vive aqui dentro da igreja, nós não vivemos dentro da nossa casa. Responda aqui quantos de vocês se reúnem só em família, sem ninguém de fora, só em família, para falar das grandezas de Deus. Parece que para a gente viver a espiritualidade dentro de casa, tem que ter alguém impulsionando, tem que ter uma célula, tem que ter alguém de fora, tem que ter um pastor. Parece que a gente não tem essa capacidade de nós mesmos em família, pai, a mãe, os filhos, sentar ali e conversar acerca das coisas de Deus e falar das grandezas de Deus e perceber que tudo que está acontecendo na nossa vida está debaixo do controle de um Deus que é amoroso. E fazer os nossos filhos entender que o pão que nós temos na mesa, ele é fruto do nosso trabalho, mas quem nos dá saúde, quem garante a nossa segurança é o Deus Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A gente entender que as maiores coisas que Deus faz por nós, nós não vemos a olhos vistos. Irmãos, hoje quando você saiu de casa, o diabo queria te arrebentar. Só não te arrebentou porque o anjo do Senhor acampa ao redor do que os temem e os livre e os guarda. Deus tem cuidado de nós muito mais do que você possa imaginar. Deus cuida de nós através de pessoas. Quantas vezes você estava aqui aflito aqui na América, Deus colocou uma pessoa do seu lado, era Ele ali dizendo, eu estou contigo. Alguém que foi lá na tua casa levar um provento, levar uma ajuda, levar uma palavra. É o pastor aqui acolhendo, é o pastor através da igreja abrindo portas. Será que você não entende que é Deus dizendo para você, eu estou cuidando de você? E nós precisamos mostrar aos nossos filhos, essa geração de jovens, que nós servimos um Deus que cuida de nós nos detalhes. Irmãos, quando você tem intimidade com Deus, eu repito, você impacta a vida das pessoas que trabalham com você. Você impacta a vida das pessoas que você compartilha. Eles olham e dizem, esse é diferente. Mas é diferente por quê? Porque você frequenta uma igreja? Porque você é evangélico? Não, igreja não muda a vida de ninguém. O que nos torna pessoas diferentes é o envolvimento com a obra da redenção. É quando eu olho para a cruz do Calvário e digo assim, Jesus morreu por mim. Ele deu a vida por mim e eu não vou virar as costas para tamanho sacrifício. Eu preciso me envolver com essa obra. É isso, meus irmãos, que fazem as pessoas olharem para nós e desejarem ser parecidos conosco. Porque não pense você, pai e mãe, que você vai viver uma vida longe de Deus e vem aqui para a igreja de vez em quando e os seus filhos serão crentes. Não. Lembra o que eu disse na sexta-feira? Filhos repetem modelos. A Bíblia vai dizer assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. O problema é que a gente não ensina no caminho, a gente ensina o caminho. Ensinar o caminho é o seguinte, eu chego aqui para o pastor e digo, pastor, como é que eu faço para chegar no Starbucks? O pastor vai dizer, pega aqui a esquerda, a próxima direita, aí você vai ver uma casa amarela, ali você entra à direita de novo, você vai estar no Starbucks. Ele me mostrou o caminho. Ensinar no caminho é diferente. Pastor, como é que eu faço para chegar no Starbucks? Vem aqui, meu irmão, eu vou te mostrar o caminho. E a gente vai juntos, é no caminho. E aí no caminho você transmite valores. Aí no caminho você fala, olha para mim, veja o que eu estou fazendo e faça também. Nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho. Irmãos, outro dia eu vi um desses evangelistas modernos pregar no rádio dizendo, se você é empregado, largue o seu emprego e vá ser empresário para ganhar muito dinheiro. Largue o seu emprego agora, nem que seja para vender pipoca na porta de uma igreja, que um dia você vai ser rico. Se você não gosta de dinheiro, manda para mim, porque eu gosto tanto de dinheiro que quando eu era moleque eu roubava a carteira do meu pai.
E aí eu pensei o seguinte, irmãos. Eu falei, eu prego constantemente na minha igreja que nós devemos ser amorosos, que nós não podemos ter amor pelas coisas materiais, e ainda assim eu luto com pessoas egoístas, vaidosas, cheias de si mesmo. Imagine uma igreja em que o pastor ensina as pessoas a amarem o dinheiro e não ter vergonha de dizer que roubava a carteira do próprio pai. Eu digo, que igreja ele vai ter? Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Há uma nova geração olhando para você. Rufo e Alexandre olhavam Simão. E quando viram o pai deles agir com dignidade diante do sofrimento de um homem, quando viram o pai deles sair do trabalho de manhã cansado e mesmo assim carregar um madeiro nas costas de um desconhecido nazareno, eles tiveram a seguinte opinião: o nosso pai é um homem digno. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que é que, como igreja, nós estamos ensinando aos rapazes e moças que estão aqui hoje de manhã participando desse culto? Sabe o que eu quero ensinar aos jovens da minha igreja? Que a nossa vida não vale pelos bens que possuímos, mas pelo esforço que nós nos dedicamos à causa de Cristo. Igreja não é lugar de ensinar as pessoas a se tornarem avarentas, egoístas, mas é lugar de ensinar as pessoas a amar as crianças moçambicanas, os mendigos indianos, amar as prostitutas e os beberrões, amar os índios do Brasil, as populações miseráveis do mundo, amar a criança da favela, amar o adolescente, os jovens, homens que estão sendo consumidos pelas drogas. É para isso que nós existimos como igreja. Não para aprendermos a roubar as carteiras uns dos outros, mas para amarmos aqueles que não conseguem carregar o próprio peso da sua cruz. Foi por isso que Alexandre e Rufo aprenderam de Simão. Meu irmão, olha aqui para mim. O que você ensina aos seus filhos? O que ele vai aprender da sua postura? O que ele vai aprender do seu comportamento cristão? Porque muitas vezes eu vejo, sabe o que, pastor? Um crime que pais cometem. Eles estão na frente dos filhos em casa, criticando a igreja, falando mal de pastor. Você não sabe, meu irmão, mas você está afastando os seus filhos da igreja. Você está afastando os seus filhos de Deus com essa atitude. Quarto lugar. O que aprendemos e lucramos no cumprimento da nossa missão é muito mais valioso do que o preço que estamos pagando para cumpri-la. Lucas foi meticuloso quando ele relatou esse episódio. Olha o que ele disse, ó. Enquanto o levaram, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Atrás de Jesus. Lucas deixa claro que Jesus seguia na frente. E o que Simão aprendeu naquela via dolorosa foi de um significado muito mais rico do que o preço que ele pagou para carregar a cruz. Quando ele chegou no alto do Monte Calvário, ele deve ter pensado, valeu a pena. Porque o que eu aprendi com esse homem, nunca ninguém vai poder apagar do meu coração. O que Simão aprendeu ao ver como Jesus reagiu quando cuspiram no seu rosto. Ao ver o seu olhar doce quando o esbofetearam. Ao ver a candura de Jesus durante todo o trajeto que ele percorreu pelas ruas de Jerusalém, até chegar ao Gólgota, foi de um valor inestimável. Sabe por quê, meu irmão? Você deve se envolver com a obra de Deus, porque aquilo que você vai aprender se dando pela causa de Cristo é muito mais valioso do que o preço que você vai pagar. Servir a Deus vale a pena, porque andar 3 ou 4 passos olhando o que Jesus faz é muito mais glorioso do que andar milhares de quilômetros e milhas sem Ele. Eu prefiro andar no vale da sombra da morte junto com Jesus, como Simão andou, do que andar em verdes pastos junto a águas tranquilas, sem ter Jesus como meu companheiro. E hoje de manhã eu pergunto para você, você está disposto a se envolver? Você está pronto a carregar a cruz? Até que ponto você quer se envolver? Porque, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Evangelho não é esse oba-oba que a gente vê por aí, não. Evangelho é sacrifício. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem coroas de espinhos.
Para viver o evangelho, irmãos, muitas vezes você tem que dizer não quando a maioria disse sim. Para viver o evangelho, muitas vezes você tem que deixar de frequentar certos ambientes, deixar de fazer certas coisas, tem que renunciar a um monte de coisa. Mas a recompensa é muito maior do que o preço que você vai pagar. E aí eu quero terminar hoje perguntando para você, qual é o grau de envolvimento que você tem com a obra de Deus? Irmãos, essa igreja, ela nasceu para ser forte. Essa igreja está em expansão. Deus precisa de pessoas aqui para carregar a cruz. Você não pode mais ser apenas um espectador. Você não pode mais aparecer aqui na igreja somente no domingo de manhã e sentar na cadeira. Você tem que procurar o pastor e dizer, pastor, eu preciso me envolver com algo a mais. Eu quero oferecer aqui o meu talento. É hora extra. Vou trabalhar durante a semana toda para mim, pastor, mas no final de semana eu quero trabalhar para Cristo. Quero aqui colocar à disposição da igreja o meu talento, a minha capacidade, os meus recursos. Só me diga, pastor, aonde eu posso atuar, o que eu posso fazer. Irmãos, é muito pouco. É muito pouco você vir e sentar aqui na igreja uma vez por semana. Você precisa vir para dentro da comunidade. É o que Deus quer de você. É o que Deus precisa de você. Para que essa igreja possa fazer a diferença aqui. Na vida de tantas pessoas que estão aqui na América. Que tem tudo, mas a vida não tem sentido. Mas tem um grande vazio. E que precisam de Cristo, porque só é preenchido por Cristo. Você está disposto a carregar a cruz? Vamos nos colocar em pé. Enquanto o grupo de louvor chega aqui para a gente cantar uma canção. Aleluia. Feche os teus olhos e pergunte para Deus hoje, Senhor, o que o Senhor quer de mim. O que o Senhor quer de mim. Aquele clamor de Deus, o profeta Isaías continua ainda. A quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Você pode dizer para Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Fiel Senhor, estou em tuas mãos, confio em teu amor. Vamos adorar o Senhor. Seja mais, tua promessa é real, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Estou em tuas mãos, confio em teu amor, você jamais falhou. Tua promessa é real, tu és fiel, Senhor, fiel, Senhor. Estou em tuas mãos, confio em teu amor, você jamais falhou. Senhor meu Deus, eu quero nessa manhã, meu Pai, orar por essa igreja e pedir a Tua bênção sobre as nossas vidas. Meu Deus, há homens e mulheres que estão aqui hoje de manhã, que têm um grande potencial na vida, Pai. E eu quero lhe pedir que o Senhor os ajude a entender que o fato deles estarem plantados aqui nessa igreja, e o fato, meu Deus, das circunstâncias o terem trazido para esse país, não é obra do acaso, meu Deus, e não é coincidência, mas faz parte de um plano maior do Senhor, de uma engrenagem, meu Deus, para o cumprimento do plano da redenção.
E eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor abra o entendimento de homens e mulheres e jovens e adolescentes que estão aqui hoje, para compreenderem a grandeza do Teu reino, Pai. E que essas pessoas possam se colocar de coração aberto aqui, oferecendo a vida, o talento, o trabalho, os recursos, meu Deus, para o desenvolvimento da Tua obra. Que o Senhor separe pessoas aqui para ministérios específicos, Senhor, mas que de alguma forma o Senhor deixe isso claro a essas pessoas, meu Pai. Meu Deus, há uma obra a se fazer, há muitas necessidades no Seu reino, e o Senhor precisa de pessoas. E pega essas pessoas que hoje estão dizendo: eis-me aqui, Senhor, e capacita, meu Pai. E derrama a unção do Teu Espírito sobre elas, Senhor. Aquela unção que capacita, uma unção extraordinária, meu Pai. Deus, que essa igreja, Pai, seja uma igreja que venha gerar saúde para esse país, salvação para muitas pessoas, Pai. Que, Senhor, pessoas possam entrar aqui nessa igreja, se prostrarem diante da cruz, fruto do trabalho, do empenho, meu Deus, da pregação dos Teus filhos que estão aqui oferecendo a vida ao Senhor. Meu Deus, há uma grande obra a ser construída aqui, e para esta obra ser construída, o Senhor precisa de recursos. Confia, Senhor, muitos recursos às pessoas que têm sido fiéis ao Senhor, Pai. Confia, Senhor, inúmeros recursos, meu Pai. Levanta aqui empresários fortes, meu Deus, mas empresários que têm o coração voltado para a Tua obra, Senhor. Ah, meu Deus, expanda o negócio de pessoas aqui, meu Deus, que tem o desejo intenso de investir no Teu reino, meu Pai. Senhor, pega pessoas aqui que estão achando que não vão frutificar nunca nesse país e coloca grandes coisas nas mãos dessas pessoas, Pai, para que eles possam cooperar com a Tua obra, Senhor. Deus, eu abençoo este povo aqui hoje, eu abençoo. Senhor, também eu quero lhe pedir, meu Deus, que o Senhor comece a mover as circunstâncias para a liberação, meu Deus, das licenças desse novo templo aqui do lado, Pai, em nome de Jesus. De uma forma sobrenatural, Pai, nessa semana já começa a mexer, meu Deus, com tudo, meu Pai, para que em tempo recorde, meu Deus, saia essa liberação em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o pastor Maurício e a sua família. Continua dando sabedoria a este homem para guiar este rebanho. Abençoa os pastores auxiliares, meu Deus, o ministério da música. Pessoas, meu Pai, que trabalham o dia todo e que se esforçam em ensaios, em preparação, para estar aqui nesse culto, meu Deus, levando este povo a Te adorar. E receba nesta manhã a nossa adoração com a maior sinceridade do nosso coração. Que esta semana seja uma semana de respostas, de vitórias para esse povo. Se alguém entrou aqui doente, meu Pai, que seja curado nesse momento em nome de Jesus. Se alguém, meu Pai, entrou aqui hoje cheio de preocupação, porque esta semana ele precisa saldar compromissos, porque esta semana ele precisa dar algumas respostas, que o Senhor seja a provisão aqui hoje, e que portas, meu Deus, de forma sobrenaturais sejam abertas para este povo. Eu abençoo, meu Deus, esta família, em nome de Jesus Cristo. Amém.